Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações. Na aula de hoje a gente vamos resolver esse probleminha aqui utilizando o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então vamos iniciar. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Lembrando que triângulo retângulo é aquele triângulo que tem os três lados com medidas diferentes, certo? Bom, antes de iniciar a fórmula, né, do Teorema de Pitágoras, a gente tem que saber duas coisas, né? Quem é a nossa hipotenusa e quais são os nossos catetos, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, né, um ângulo de 90 graus, certo? E essa ponta aqui do ângulo de 90 graus está apontando para cá. O lado que a ponta desse ângulo está apontando é a nossa hipotenusa, certo? Ou seja, é o lado maior do nosso triângulo retângulo, certo? Então, a nossa hipotenusa é o lado maior. Bom, e quais são os catetos, né? Aqui a gente vamos ter um cateto e aqui a gente vamos ter outro cateto. Ou seja, são os lados, né, que encostam no ângulo de 90 graus, tá certo? Bom, agora que a gente já sabe quem é a nossa hipotenusa e quais são os nossos catetos, a gente pode escrever aqui a fórmula, né, do Teorema de Pitágoras, né? Então, a fórmula do Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Bom, então o nosso Azinho aqui é a nossa hipotenusa e o nosso B e o C são os nossos catetos, tá certo? Então a gente já sabe aqui que o X é a nossa hipotenusa e que esses dois lados aqui, né, de medidas 12 e 16 centímetros, respectivamente, são os nossos catetos, tá certo? Então, com esses valores, a gente vamos jogar aqui na fórmula para encontrar a medida do nosso x, tá certo? Então, vamos iniciar. Então, o nosso Azinho aqui é a nossa hipotenusa, que eu chamei de x. Então, vai ficar x ao quadrado igual... O nosso Bzinho pode ser tanto esse quanto esse, certo? Porque depois a gente vamos somar, correto? Eu vou colocar o 12. 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, correto? Bom, então a gente já jogou os valores que a gente conhece na nossa fórmula, tá certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vamos desenvolver essas contas aqui. Então, vamos ter aqui, ó, x ao quadrado é igual 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. 144. Mais, né, que é o da fórmula. E agora aqui, ó, 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, certo? Que é 256, correto? Bom, continuando. A gente vamos copiar aqui o x ao quadrado, igual. Vamos fazer essa soma aqui agora, né? 144 mais 256 é igual a 400, tá certo? Então, aqui a gente tem agora x ao quadrado igual a 400, correto? Bom, esse nosso expoente 2 aqui, que está elevando o nosso x ao quadrado, eu vou passar ele para o outro lado do sinal de igual, tá certo? Quando ele passar para esse lado, ele passa em forma de raiz quadrada, certo? Então, eu vou isolar o x do lado esquerdo da igualdade. Então, vai ficar assim, ó, x... Eu vou isolar ele desse lado sozinho, certo? Nosso expoente 2 aqui, como eu disse, ele vai passar para o outro lado da igualdade em forma de raiz, tá certo? Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 400, correto? Bom, agora a gente precisa saber qual que é a raiz quadrada de 400 para a gente achar o valor do nosso x, tá certo? Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 400 é 20, tá certo? Por quê? 20 vezes 20 é igual a 400, tá certo? Então, 20 o quê? 20 centímetros, tá certo? Porque a questão aqui nos trouxe em centímetro, tá certo? Então, o valor do nosso x que a gente encontrou é de 20 centímetros. Então, aqui nosso x vale 20 centímetros, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente achou o lado, né, que estava faltando aqui do nosso triângulo retângulo,
que no caso é a hipotenusa, utilizando o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e até a próxima.